Olá pessoal, bem-vindo à nossa quarta aula de artes. E para essa quarta aula de artes eu separei um material um pouco diferente. Então eu vou falar um pouco sobre como a gente pode inserir arte, principalmente na prática, no nosso dia a dia, uma vez que ela é tão importante, principalmente nesse momento de quarentena, tá bem? Então vocês vão ver que algumas coisas eu usei o que eu tinha aqui em casa. Só que vocês podem não ter o mesmo material em casa. O importante é que vocês observem e vejam o que tem em casa e que essa aula sirva como inspiração para que a gente se movimente, a gente crie, a gente faça alguma coisa. Então vou apresentar algumas coisas, vou falar um pouco sobre elas e vou falar também um pouco sobre arte terapia. O que seria a arte terapia? Seria esse processo de produção artística e de manifestação artística que tem um objetivo terapêutico, seja ele diminuir um pouco nossa ansiedade, diminuir um pouco nossas angústias, diminuir um pouco nossa sensação de querer sair de casa nesse momento em que a gente precisa encontrar algo para a gente ficar bem, e principalmente em casa. Então, a arte-terapia, ela, como eu já falei, ela tem esse objetivo de produção. Então, a gente pode fazer a produção desde um mapa de sons, e esse mapa de sons algumas turmas já trabalharam comigo. Basta a gente ouvir atento os sons mais próximos e mais distantes que a gente tem da nossa residência e mapear eles, no caso. E a gente faz esse mapeamento observando dos mais próximos, aqueles sons mais altos, até os mais distantes, aqueles sons que a gente só consegue observar com muito silêncio. Isso é um exercício muito interessante e ele trabalha processos que são meditatórios. Então, tanto estimula a nossa audição para que a gente consiga ouvir melhor, quanto a nossa atenção. Então, quando a gente presta muita atenção no som e a gente faz silêncio, a gente consegue entrar num nível de concentração muito importante e que a gente pode levar para várias coisas. Entretanto, isso é uma sugestão. Outras sugestões eu vou falar aqui agora. A primeira delas, acho que vocês já sabem muito bem, é a pintura. Eu costumo fazer a pintura utilizando alguns materiais, só que eu vou indicar outros, por exemplo. O primeiro material que eu uso para pintura, e eu gosto bastante, acho que vocês já sabem, é a aquarela. A aquarela é uma paleta, geralmente de tintas sólidas, em que a gente molha, eu uso um potinho com água, os meus pincéis, e a gente molha e começa o processo de pintura. Geralmente essa paleta tem um lado vazio. Esse lado vazio eu uso para montar cores que na minha paleta não tem. Então, qual é o efeito da aquarela? O efeito da aquarela, ela dá uma ideia de sombreamento muito bom. Então, vou pegar aqui uma pintura minha, deixa eu aproximar. Ela dá um efeito de sombreamento muito bom. Eu consigo fazer a justa posição de cor. Então, eu consigo fazer, por exemplo, esse céu aqui com um gradiente de cor bem interessante. Conseguiram ver? Então, isso é um efeito da aquarela. Um outro efeito que a aquarela faz é esse efeito delineado. Então, esse efeito de traços pequenos que eu posso usar, por exemplo, esse pincelzinho que é um pouco menor que esse. Então, eu consigo fazer traços mais refinados com a aquarela. Uma segunda coisa que eu gosto muito de utilizar nas pinturas é a tinta. Então, eu uso esses potes de tinta acrílica, mas vocês podem usar tinta guache, por exemplo. A guache é bem interessante para a gente fazer desenhos menores. E qual é o legal da acrílica ou da guache? A gente pode diluir em água e a gente pode fazer pinturas de grandes extensões. Deixa eu mostrar essa pintura. Ela é mais recente, ela é de agora, da quarentena. Então, a gente pinta grandes extensões. Ela dá um efeito bem interessante, que é esse efeito solar, esse efeito aberto. Geralmente são cores mais ativas, então dá esse efeito muito mais aberto. Outra coisa que ela dá são a capacidade da gente pintar grandes extensões. Como eu falei para vocês, a aquarela ela se limita. Se a gente for pintar grandes extensões, a gente vai cansar muito. E outra coisa, a gente vai gastar muita tinta. Aqui não, aqui eu tenho basicamente um material econômico, que não é tão caro e que a gente consegue fazer essa justaposição também. Ela não fica tão refinada quanto a aquarela, mas ela fica
ela dá um efeito muito legal. Além disso, se vocês tiverem em casa, a tinta guache é bem interessante. Uma outra coisa que eu adoro usar, entretanto eu não tenho grandes pinturas assim utilizando, mas que vocês podem ter em casa, é o giz de cera. O giz de cera, ao contrário do lápis de cor, que tem um outro efeito, o giz de cera tem um efeito muito importante do ponto de vista da arte-terapia, que é a questão do material de pintura concreta em suas mãos. A gente tem ali o material todo em mãos. E a gente acaba estimulando a ideia de uma coordenação motora que ela é importante para a gente fazer processos de atividades diárias. Então, estimular essa coordenação motora é muito importante. Tem um outro desenho aqui que eu queria mostrar para vocês, que são os desenhos de observação. Esses desenhos de observação, essas pinturas de observação, são pinturas em que ou eu me conecto com algum lugar, observando esse lugar, ou eu faço o processo de pensar, memorizar esse lugar e externalizar. Por exemplo, isso aqui foi um dia que eu estava ali no pier do Marco Zero. Então eu consegui lembrar desse lugar e transpor para cá. A gente diz que isso é uma observação, e essa observação a gente transfere em forma de arte. Então, além de tudo isso, eu queria falar um pouco sobre as pinturas, esse fundo terapêutico. Então, as pinturas têm a capacidade da gente externalizar muito bem nossas emoções, e isso é algo muito positivo. Então, a gente consegue externalizar as nossas emoções, consegue fazer um processo tátil, então utilizando o tato, consegue também utilizar muito bem a nossa capacidade criativa, a imaginação. Então ela tem muito poder terapêutico para esse processo em que a gente está passando, então ela faz muito bem. Outra coisa que eu separei para vocês é o processo dos balões. Então, vocês podem utilizar esses balões, que são os balõezinhos que a gente compra e a gente faz assim, e a gente pode criar várias coisas. Esses balões, eles estimulam, pelo incrível que pareça, a ideia do som. Eu não sei se vocês conseguem ouvir aí daí de casa, mas eles fazem um ruídozinho. E esse ruído, eles são sinais que também estimulam a nossa audição. Além disso, tem a ideia tátil. A ideia tátil é muito importante. No máximo que a gente puder fazer as coisas fora do celular e criar de forma tátil, concreta, ela é muito importante nesse período, sobretudo, tá bem? Então, eu separei aqui essa ideia do cachorro, embora eu tenha cometido alguns erros, que, por exemplo, eu alonguei muito o cachorro e esqueci de deixar o rabinho em cima. Mas, vocês utilizando a internet, vocês vão encontrar vários materiais do qual vocês podem se inspirar, mas o melhor material é a cabeça de vocês. Tentar criar, imaginar e fazer esculturas das mais absurdas e inimagináveis possíveis, tá bem? Além de tudo isso, eu separei uma ideia que talvez vocês gostem ou talvez não, que é a ideia do balão simples. Vocês podem ter em casa. Esse balão simples é aquele balão de festa. Deixa eu só mostrar para vocês. Eu uso essa bombinha porque eu sou asmático, mas como é só um balão, eu vou encher com a boca. Pena, não deu, isso está furado. Mas vou tentar um segundo aqui. Então, esses balões, eles podem servir para uma série de atividades. Uma das atividades é a atividade da gente decorar balões. Ele pode servir também como uma tela. Então a gente faz esse processo utilizando essa tinta pastosa, mas a gente pode utilizar a tinta guache também, a tinta acrílica, ou até mesmo o giz de cera. A gente dilui ele um pouco em água, derrete e ele vira uma tinta na qual a gente pode utilizar nos balões. É uma dica também muito legal. Então, qual é a ideia? Essa ideia do decorar balões é uma ideia do pensamento estético. É quando a gente coloca, por exemplo, a ideia, a nossa representação do que é belo, do que é bonito e do que é legal de forma concreta no balão. Isso a gente chama de pensamento estético.
Além do pensamento estético na arte, que é muito importante a gente ter essa ideia da nossa própria representação daquilo que é bonito, do que é feio, e não aceitar tudo que é socialmente imposto, tem um pensamento abstrato. E como atividade do pensamento abstrato, eu criei, na verdade eu não criei, uma teórica, uma moça que escreveu um livro chamado Nossa Vida como Gaia, Gaia aí seria Terra Viva, criou uma atividade chamada Conselho de Todos os Seres. Eu criei, na verdade, uma ideia utilizando papelão e folhas coloridas, recorte de folhas coloridas que eu também tenho aqui em casa. Eu criei uma ideia de conselho. E aí, esse conselho a gente pode fazer em família. Qual a ideia do conselho? A ideia do conselho de todos os seres é que a gente possa se conectar, a gente pode até se produzir desse ser, se pintar ou pegar algum adereço. A gente se conecta com algum ser e nesse se conectar com algum ser, a gente vai ter que basicamente escolher. Esse ser pode ser um ser animal, pode ser um ser espiritual, pode ser um ser abstrato, pode ser um ser com vida, um ser sem vida, mas geralmente é um ser que a gente escolhe que ele de alguma forma foi oprimido na natureza ou no imaginário humano. E a intenção é que todo mundo da roda, do círculo, da família, defenda o seu ser. Então a gente fala em primeira pessoa. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu sou a árvore e eu gostaria de falar para os humanos que eu me sinto muito oprimida. Vocês não cuidam de mim, vocês às vezes não lembram que eu preciso do meu espaço e constroem calçadas num lugar onde eu já estava há muito tempo. E por isso eu queria deixar aqui o meu registro e meu apelo para que vocês humanos façam diferente após essa quarentena. Então, o Conselho de Todos os Seres serve para a gente interagir e imaginar que somos outros seres. E isso movimenta muito o nosso senso do ponto de vista subjetivo. A gente acaba se colocando no lugar de um ser do qual a gente acha que está sendo oprimido por nós humanos. Então isso é bem importante e para educação ambiental a gente chama isso de congruência harmônica, que é se colocar no lugar de um outro ser e se sentir na qualidade de humanos como qualquer outro ser da Terra, seja ele animado, ou seja com vida ou sem vida. Então basicamente essas são as atividades que eu tenho para falar para vocês hoje. Eu quero muito que vocês se inspirem. Passem para mim depois o que é que vocês conseguiram produzir, quais materiais vocês usaram. Vocês podem usar jornal, revista velha, pode usar lápis de cor, pode usar hidrocor. O importante é que essa semana vocês produzam muita arte. Entendam que arte também é terapia, tá bem? Até a próxima semana, até mais.